Aí, galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá, pessoal! Estamos aqui para nossa aula de língua portuguesa. Hoje eu trouxe questões, certo? A partir das questões eu vou explicar também para vocês um pouco de teoria, vou dar para vocês algumas orientações, mas trouxe aqui sempre partindo dessa lógica. Trago as questões e delas eu trago para vocês algumas explicações, certo? Bom, vamos lá para começar então? Começando aqui na nossa tela, primeira questão é o seguinte: não deixe seu dinheiro parado. Coloque seu FGTS em movimento. As palavras sublinhadas correspondem ao modo. Vamos lá então, ó. Na língua portuguesa, os verbos, eles estão divididos, tá? Os verbos estão divididos em modos verbais, tá? Então, nós temos 3 modos verbais aqui, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, nós temos aqui, ó, 3 modos verbais, certo? Bom, aí você olha nas opções que a banca deu. Opinativo e infinitivo. Isso aqui não é modo verbal. Ou é indicativo, ou imperativo, ou subjuntivo. Aproveitando, cada um desses modos verbais expressa um significado, tá? O indicativo, ele nos traz uma certeza, tá? É uma certeza. O subjuntivo nos dá uma ideia de dúvida. E o imperativo, ele é uma ordem, tá? Aqui, o indicativo ainda é uma certeza, é uma ação que ela é factual, que ela realmente ou aconteceu, ou acontece, ou pode acontecer. Subjuntivo ainda traz uma ideia de uma hipótese, pode vir aqui na hipótese, na possibilidade também, tá? Imperativo, uma ordem, pode ser um conselho, uma sugestão aqui. Muito bem? E daí a banca, o texto é assim, ó, não deixe seu dinheiro, coloque seu FGTS em movimento. Perceba que aqui eu estou dando para você, aí, aproveitando aqui, ó, além de conselho, pode vir a ideia de uma instrução, tá? Então, veja quando falamos assim, ó, não deixe seu dinheiro parado, coloque seu FGTS em movimento. O que você entende aqui? Deu para você uma instrução, não faça isso. Então, nós temos o quê? O imperativo, quando é uma ordem, um pedido, um conselho, uma instrução, isso é parte do imperativo. Ou seja, nesta questão aqui, ó, as duas formas verbais estão no imperativo. Lembre-se de que o imperativo, ele pode ter ainda duas formas, tá? Podemos ter o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? Então, por exemplo, não deixe é o imperativo negativo. Coloque é o imperativo afirmativo, beleza? Então, nós temos aqui os dois modos verbais, os 3 modos verbais, e a questão trata justamente do imperativo. Então, os modos verbais na língua portuguesa são 3, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O optativo, isso aqui não é nada a ver com modo verbal, tá? Nós podemos ter frases optativas, Deus te abençoe, seria nesse sentido. Infinitivo é quando o verbo vem com ar, er ou ir, tá? Terminou com ar, cantar, entender, partir. Aí nós temos os verbos no infinitivo, ok? Então a resposta é apenas a letra B. Beleza, vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Aí temos o texto de referência, né, ó. O vaso sanitário não é lixeira. Você pode contribuir com a eficiência do tratamento de esgoto. Veja, sempre quando nós temos textos mistos, ó, perceba que existe uma linguagem verbal aqui associada a outra linguagem não verbal, tá? A linguagem verbal é aquela linguagem que ela vem através das palavras. Isso é a nossa linguagem verbal. E a não verbal é por meio das imagens, tá? Então, veja aqui, ele traz para a gente aqui, ó, já a imagem e também traz a fala, né? As palavras para gerar aqui o senso de publicidade que a banca, que o texto quer fazer aqui. Vamos lá.
De acordo com as questões gramaticais do texto, a ortografia oficial e os sinais de pontuação, tá? Então, veja, é uma questão mista. Tem muita informação aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Letra A. Se a grafia correta da forma derivada é vaso, logo, a forma verbal primitiva deve ser grafada da seguinte maneira: vazar, tá? Veja só, eu tenho a palavra vaso, certo? E nós temos vazar, que é um verbo, tá? São duas coisas diferentes, tá? Vaso é uma coisa, vazar é o verbo, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o correto aqui é vazar, é com Z. Vaso é uma coisa, vaso aqui é o nosso substantivo e vazar aqui é o nosso verbo. Então, nada a ver aqui a letra A. B. O vocábulo lixeira foi empregado com inicial minúscula, pois faz referência a um recipiente. No entanto, quando se refere a profissional que retira e conduz o lixo, deve estar com maiúscula? Não, né? Não, tá? Se eu for falar a lixeira, falando da pessoa que recolhe lixo, também não, tá? Nomes de profissões não vêm com letra maiúscula. Letra maiúscula é quando você tem nomes próprios, nomes de pessoas, nome de uma cidade, nome de uma lei. Aí sim, tá? Aí nós temos o nome próprio, que é o substantivo próprio com letra maiúscula. Mas aqui, nada a ver com o que a banca coloca para você aqui, ó. Letra C. O emprego do ponto de exclamação logo após o vocábulo lixeira contribuiria para acrescentar à frase um tom de indignação. Se eu fosse colocar aqui, tá? Vamos lá aqui, ó. Voltando para cá. O vaso sanitário não é lixeira, tá? Da forma como está, é uma frase declarativa. O vaso sanitário não é lixeira. Agora isso aqui, ó. Colocar no ponto de exclamação. O vaso sanitário não é lixeira. Perceba que aqui ele tem um tom marcado pela exclamação. Então, realmente, seria uma indignação. Pode ser, né? Ó, o vaso sanitário não é lixeira. Perceba que eu tenho um tom de indignação aqui. Realmente, ó, a letra C, até agora, está legal. A construção com a eficiência poderia ser isolada por vírgulas. Vamos lá aqui, ó. Você pode contribuir com algo. Não, né, ó. Contribuir com alguma coisa. Por que eu vou colocar entre vírgulas contribuir? Não, né? Não tem como, tá? Isso é impossível, não tem nem explicação para colocar vírgula aqui. Então, errada a letra E também. Letra E. Caso o ponto de exclamação fosse substituído pelo ponto de interrogação no final do texto, o último período deixaria de estar no pedido e passaria a ser um alerta. Vamos lá, ó. Você pode contribuir com a eficiência do tratamento de esgoto. Tá, se fosse assim no final, que a banca sugere para você colocar aqui, né? Você pode contribuir com a eficiência do tratamento de esgoto? Veja, muda totalmente o sentido, tá? Quando eu falo, você pode contribuir do jeito que está, estou dizendo que você vai fazer isso, você pode fazer isso. Agora, você pode contribuir? É uma pergunta que pede você optar se você quer ou não. Então, nada a ver aqui a letra E também, ó. Então, a resposta tem que ser aqui a nossa letra C, que é aquela que realmente dá certo com a questão. Muito bem. Próxima. No trecho, o templo religioso e seus arredores eram um espaço de lazer, diversão e convergência social, ou seja, uma espécie de ponto de encontro para a população sergipana, mais especificamente para os aracajuanos, pois entre a década de 30 e a década de 40, esse era o local onde aconteciam as principais festas de cunho religioso e as apresentações culturais em que as famílias iam participar à sombra da Sé metropolitana, das missas, procissões e, logo após a bênção final, se reuniam para o ambiente. Vamos lá. Então, perceba aqui, ó, que a banca deixou em destaque o onde e o em que. Beleza, entendi aqui, ó. É correto substituir as palavras sublinhadas respectivamente por. Aí temos lá, aonde, onde, na qual e tudo mais. Primeiro ponto importante aqui, ó. Bom, a palavra onde, eu posso trocá-la por em que, tá?
Também posso trocar por no qual, ou então o plural nos quais. Posso trocar por na qual, ou então o plural nas quais, sem problema nenhum aqui, tá? Qual que é o meu detalhe? O onde é um pronome usado especificamente para retomar um lugar, só para isso, tá? Então, se eu tiver uma frase assim, ó, vamos pegar uma frase de exemplo. É a casa onde moro. A casa onde moro fica no centro, tá? Então, aqui eu posso colocar o seguinte, ó. Casa é um lugar, perfeito. Então, onde está retomando o lugar, certíssimo. E eu posso trocar ainda esse onde por em que o em que é neutro. E como casa é uma palavra feminina no singular, eu posso trocar por na qual, sem problema nenhum aqui. Beleza. Então, olha só comigo aqui. Aí eu tenho esse onde, tá? Ok. Vamos pegar agora o emprego do aonde, tá? O aonde, ele é muito restrito. O aonde é a junção de a mais onde, certo? Esse azinho aqui, ó, isso aqui é uma preposição. E esse onde, justamente, faz o quê? Só pode ser retomado para um lugar. Mas o aonde, uma dica para você, o que você pode fazer? Se você puder trocar por para onde, aí você usa o aonde. E é só aí que dá certo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aonde você vai? Aonde você vai? Posso falar assim? Para onde você vai? Consigo. Então, se eu posso falar para onde você vai, eu posso escrever aonde você vai. Agora, onde você está? Tá? Onde você está? Tente trocar agora esse onde e colocar para onde você está. Não dá certo, né? Veja, aqui não deu certo. Então, eu só posso trocar usar o aonde quando eu consigo trocar por para onde, tá? Muito bem. Agora vamos lá. Nossa parte aqui tá assim, ó. Esse era esse era o local onde aconteciam. Veja, esse onde está se referindo a local, que é uma palavra masculina no singular. Então, eu poderia trocar por qual expressão aqui, ó? Esse no qual, poderia esse onde por no qual, que daria certo, ou em que, tá? Os dois, ó, aqui eu posso usar o em que, porque ele é neutro, e o no qual, porque local é masculino singular. Beleza. Não dá para ser aonde, na qual e aonde aqui. Aí ficamos o quê? De novo, na letra C tem o onde e letra D tem nas quais. Vamos lá. Aconteciam, Tananal, e as apresentações culturais em que as famílias iam participar. Veja, apresentações culturais, isso aqui não é lugar, tá? Isso daqui é o quê? Isso aqui é um acontecimento, não é um lugar. Então, eu posso usar onde aqui? Nunca, tá? Ó, o em que justamente está aqui porque não tem como usar onde nesse caso. Então, veja, errado aqui, ó, né? Não dá para usar onde. Posso usar o quê? Nas quais. Apresentações nas quais, ó, não posso usar onde aqui, nem aonde. Seria nas quais. Então, na verdade, o que poderia aqui haver como troca seria, então, a nossa letra D, né? A B não deu certo, nem a letra C. E na D eu tenho aqui, ó, as duas opções adequadas. Então, a troca seria possível apenas pela letra D, tá? Então, atenção! Quando você se refere a um acontecimento, um evento, você nunca usa onde, tá? Porque, por exemplo, o casamento onde estava. O casamento onde eu estava foi ótimo. Não, o casamento não é o lugar. É um acontecimento que ocorreu em um lugar, entendeu? Então, o acontecimento em que eu estava, ou o casamento em que eu estava, ou o casamento no qual eu estava. Os dois eu posso. Agora, onde não dá certo, tá? Então, cuidado. O onde é restrito para lugar, espaço físico mesmo, local. Aí você pode usar o onde, ok? Então, nessa questão aqui, a nossa letra D é a nossa resposta. Beleza? Muito bem, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, ó.
Aí o texto de apoio, vou agora para a questão aqui, ó. Acerca das questões gramaticais referentes ao texto, assinale a alternativa correta. E veja, aqui a banca disse questões gramaticais. Pode ter o quê? Tudo, tá? Pode ser que cada alternativa nós tenhamos um assunto diferente. Vamos lá então, ó. O termo na área de paisagismos deveria ser isolado por uma vírgula. Vamos olhar aqui na linha 3, tá? Vamos lá aqui, ó. Maria Tereza Correia se formou na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo do Estado, em tal data, quando começou a atuar na área de paisagismo. Olha que você coloca o seguinte, ó. Deveria estar assim, ó, vírgula, tá? Quando começou a atuar, veja que a leitura é assim, ó. Começou a atuar em quê? Na área de paisagismo. Perceba que existe uma relação entre o verbo que vem na sequência. Então, não tem por que colocar uma vírgula ali. Então, não se usa errada aqui a nossa letra A. D. B. De acordo com as regras de colocação pronominal, o segundo período poderia ser reiniciado como se especializou. Vamos lá. Ó, especializou-se. Então, é o seguinte, ó. Na colocação pronominal, nós temos alguns pronomes pronominal, tá? Que são usados como referente, que são os, anote aí, ó, pronomes oblíquos átonos, tá? Pronomes, ó, P de pronomes, O de oblíquos, A de átonos. Pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Se, nos, vos, o, os, a, as, lhe ou lhes. E estes pronomes aqui, ó, esses poas aqui, eles nunca iniciam um período ou uma oração, tá? Ó, eles nunca iniciam uma oração ou um período. Nunca iniciam uma oração, um período. Jamais, tá? Então, quer dizer que tem que ser como está aqui no texto, ó. Especializou-se. Eu não posso escrever se especializou. De jeito nenhum, tá? Não posso. Então, a banca fala que poderia. Sem chance, tá? Aqui errada a nossa letra B. Letra C. Caso o autor quisesse introduzir a ideia de tempo decorrido, poderia incluir, logo após o termo arquitetura hospitalar, a condição alguns anos, tá? Se ele quisesse essa ideia de tempo decorrido, eu vou agora para a expressão aqui na linha 4, ver se dá certo ou não, né? Vamos lá. Alguns de seus trabalhos, porque tá assim, ó, ele quer que se coloque depois aqui, ó, de hospitalar, tá? Eu vou ler um pouquinho antes aqui, então. Deixa eu pagar 6 pesos aqui, ó. Especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar há alguns anos. Não dá, né? Ó, se é tempo decorrido, deveria ser assim, ó. Há alguns anos, tá? Para que eu tenha tempo decorrido, deveria ser um H aqui, ó, que é o verbo haver. Ó, há alguns anos. Então, há alguns anos tem a ideia de tempo decorrido mesmo, tá? Então, o certo seria, faltou o H ali, não só a palavra A. Então, quer dizer que neste caso aqui, ó, errada. Letra D. Desde que não fosse isolada por vírgulas, a oração que merecem destaque poderia ser empregada logo após o termo alguns de seus trabalhos. Vamos lá, linhas 4 e 5 aqui, ó. Seria aqui, ó. Ele quer que você coloque que merecem destaque, tá? Vamos pegar aqui, ó. Alguns dos seus trabalhos são os projetos de paisagismo das praças Belmar, assim, assim, assim. Ele quer que você coloque aqui, ó, a oração que merecem destaque depois de alguns trabalhos. Vamos ler se está certo aqui, ó. Vamos escrever aqui para ver se fica legal, ó. Alguns de seus trabalhos que merecem
destaque são. É para fazer assim, ó, sem fazer vírgula nenhuma. Isso mesmo, ó. Alguns que merecem destaque. Eu estou falando de alguns. Quando eu coloco dessa forma aqui, ó, sem as vírgulas, tá? Sem as vírgulas, nós temos um sentido restritivo. O que é a restrição, tá? Quer dizer o seguinte, que você fala apenas de alguns, não é de todos, tá? Então, realmente, ó, dá certinho aqui, perfeito. Que a banca sugeriu aqui na letra D. E letra E. Como se pode observar na construção? Rua 14 de Julho, os nomes que indicam os meses do ano devem sempre ser com maiúscula, não, né? Aqui é porque é o seguinte, ó. É o nome, tá, da rua, ó. Rua 14 de Julho. Está assim porque é o nome de uma rua, tá? Isso aqui é um nome próprio, porque é o nome de uma rua, tá? É o nome de uma rua. Agora, se eu pegar lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, não tem que ficar com maiúscula, não. Então, errada. Justamente a nossa única resposta é a nossa letra D, certo? É uma questão que trabalha, veja, em cada alternativa um assunto diferente. Então, tem que ficar atento a esse tipo de questão aqui. Próxima questão. Assinar, adivinha que a concordância verbal e o sentido original do texto estão mantidos após a reescritura. Vamos lá. Na literatura, no cinema, nas ciências, na filosofia e religião, existem evidências da relação entre memória e comida. Beleza, vamos lá então aqui, ó. Ele fala de concordância, né? Então, se é concordância, vamos olhar para os verbos primeiro, ó. Aqui é meu verbo, então tá aqui, ó. Verbo, 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 verbo e verbo aqui, tá? Eu tenho ali o existir, depois tem ali, ó, ocorrer e haver. É o seguinte, ó. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Quando esse verbo haver tem este sentido aí, o verbo haver ele fica como? Na terceira pessoa do singular, tá? Agora, esses três carinhas aqui, ó, eles concordam com o sujeito, porque daí eles têm sujeito sim, certo? Vamos verificar. Então, existem evidências. Existem evidências. Isso daqui, ó, é o meu sujeito. Por isso que o verbo está no plural aqui. Na letra A, ocorre evidências, aqui é o sujeito, ó. Ocorrem evidências. Haviam evidências, não, né? O haver, quando ele significa existir, é singular, então não dá certo aqui. Aí, veja só, havia evidências. Opa, aqui deu certo. Guarda a concordância aqui, que tem sentido original aqui, ó, tá? Tem os dois comandos. Letra D. Ocorreram evidências. Isso aqui tá certinho aqui. E na letra E, há evidências. Beleza, tá? Até então tá legal, né? Concordância aqui nos três tá legal. Mas o que nós temos agora aqui que observar? Veja, existem, tá? O verbo existir aqui, ele está como? Ele está no presente do indicativo, ele está no presente, tá? Havia, isso daqui, ó, é pretérito imperfeito do indicativo. Ocorreram é pretérito perfeito do indicativo. E esse a é presente do indicativo. Então, entre a C, D e E, aquela que vai manter o sentido é a nossa letra E, porque mantém o mesmo tempo. Então, aqui, ó, nessa questão, o que a gente tem que ter cuidado com os comandos sempre, ó. Concordância verbal, você vai verificar se o verbo ele está no singular ou no plural, certo? Sentido original, você olhou o que aqui? O tempo do verbo. Ó, o tempo verbal aqui. Então, quando você faz uma questão assim, a banca te deu dois comandos, tá? Então, sugestão. Olhe um comando
e depois olhe o outro comando. Destaque isso, assinale, escreva, faça como eu fiz aqui, ó. Coloca um X, uma flecha, sei lá. Deixe isso em destaque para que você não se perca, né? Porque é bem muito comum. Na hora da empolgação, você olha assim, não, mas tá tudo certo. Só que a banca te deu 2 comandos. Um era concordância verbal e outro era sentido original do texto. Então, neste ponto aqui, tem que observar tudo que aparece aqui, não só uma parte do comando aqui, tá? Beleza? Então, ó, fechamos aqui a nossa aula de língua portuguesa, né? Eram questões aqui, são questões que eu trouxe para que você possa observar, vocês possam observar que aqui a banca ela nos traz questões com mais de um assunto, né? Você tem que observar os detalhes, porque a resposta certa, ela vai estar ligada a detalhes. Cuidado na hora de você fazer as relações adequadas e compare uma opção com a outra. Claro, posso comparar? Com certeza, tá? O importante é que você tenha essa percepção e realmente cuide sempre muito bem do enunciado, tá bom? Gente, ó, fechamos por aqui. Um grande beijo para vocês. Estudem bastante. Até nosso próximo encontro, gente. Até mais. Aí, ó, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!